Olá a todos, bem-vindos ao número 27. Eu sou o Jack. Já faz quase um ano que estou com meu Alfa 159 e a hora de trocá-lo está se aproximando. Neste vídeo, vou dar minha opinião sincera sobre como foi dirigir e possuir esse carro por 12 meses, os pontos positivos e negativos. Também vou explicar quanto me custou para comprar e manter. Primeiro, vamos ver o que deu errado. E você não vai acreditar em quanto dinheiro foi gasto neste carro nos últimos anos. E quando comprei este carro no ano passado, o que realmente me tranquilizou foi que ele já tinha passado por muita manutenção recentemente. Agora, os 159 são carros bastante pesados, e isso geralmente significa que a suspensão dianteira se desgasta bastante. Mas neste aqui, ela tinha sido substituída completamente no ano anterior. Mesmo assim, quando comecei a analisar as faturas, fiquei chocado com o quanto havia sido gasto neste carro. Desde 2021, incríveis 11.700 libras foram investidas nele em manutenção. Agora, tenha em mente que eu paguei apenas 6.500 libras por ele. Vamos passar rapidamente por isso para que você possa entender exatamente para onde esse dinheiro foi. Primeiro de tudo, toda a dianteira foi refeita. Com isso, quero dizer toda a suspensão dianteira. Então, braços superiores e inferiores, os amortecedores e as molas, as bieletas e até mesmo os semi-eixos. Na mesma época também foi feita uma troca de óleo. Então esse custo foi alto, foi pesado. Isso foi em 2024, 4.600 libras. Depois, em 2023, foi trocada a correia dentada, os amortecedores traseiros e as molas. Então a suspensão é nova em todo o carro e também colocaram uma compressor do ar-condicionado. Isso custou 1.313 libras. Em 2022 foram trocados os discos e pastilhas dianteiros. E o mais importante, o subchassi dianteiro foi repintado. Esse é, provavelmente, o maior ponto fraco desse carro quanto à ferrugem. O subchassi dianteiro. O resto está ótimo, aqueles podem enferrujar. E por fim, em 2021, o turbo foi substituído. Então esse custo, outro grande, 3.394 libras. Este tem um motor 1.8 TBI com 200 cavalos de potência de fábrica. Este aqui tem um chip que eleva para 240. Agora, é absolutamente essencial nesses motores que você faça a troca de óleo todo ano com o óleo correto. Desde que estou com ele há quase um ano, só precisei trocar o óleo e recarregar o ar-condicionado, gastando 240 libras. Então, não foi tão ruim, mas isso não significa que foi totalmente livre de problemas. No primeiro vídeo, ao pegar o carro, percebi que ao atingir o limitador de giro, o motor entrava em modo de segurança. Agora, tudo o que você precisava fazer era simplesmente parar o carro, desligar o motor, ligá-lo novamente e tudo voltava completamente ao normal. Fora isso, o carro estava funcionando perfeitamente bem. Ainda assim, era irritante. Tem uma boa notícia. Quando trocamos o óleo no ano passado, também verificamos as velas de ignição para ver se eram o problema. As velas de ignição estavam boas. Desde que fizemos isso, o carro parou, como você pode ver agora. Agora, um Alfa que se regenera é ótimo, mas nem eu acredito nisso. Acho que, para tirar as velas, é preciso remover as bobinas de ignição. E eu tenho quase certeza de que uma das velas estava com uma conexão meio ruim ou com mau contato. Então, quando montamos tudo de novo, funcionou perfeitamente bem. Mas um problema mais demorado de resolver e mais sério apareceu quando chegou o inverno. O assoalho do lado do passageiro traseiro estava ficando cheio de água. No começo, eu não estava preocupado porque esses carros são notórios por deixar água entrar pelos painéis das portas, o que é realmente um conserto bem fácil. Na verdade, isso não estava totalmente correto. Não é o próprio painel da porta que vaza.
É o que normalmente é uma membrana embaixo do painel da porta. Após remover, é possível ver uma tampa de alumínio onde muitos mecanismos da porta estão parafusados. Agora, essas tampas são vedadas com algum tipo de silicone que eu não sei qual a Alfa teria usado para isso, mas com o tempo ele se desfaz e abre. A água então passa pela porta e começa a entrar naquele assoalho traseiro. Então, nesse caso, eu tirei, limpei, vedei de novo e fiquei confiante de que esse seria o fim dos meus problemas. Mas eu estava completamente enganado, porque a água continuava entrando. E eu descobri que, na verdade, essa porta também tinha problema, então precisei consertar. E então, essa aqui. Agora só podia ser isso, certo? Não, porque ainda tinha água dessa vez, eu encontrei no assoalho do lado do passageiro, na frente. Agora, o próximo suspeito a ser verificado era o teto solar. E eu realmente vi uma pequena gota de água entrando por aquela parte do acabamento ali. Então eu dei uma olhada, testei todos os drenos colocando água neles e pude ver que esse aqui estava entupido. Agora só precisava remover a roda, o revestimento do paralama e pronto. Hoje, com sistemas modernos, tentam evitar que o ruído entre na cabine. Então as extremidades deles são meio que achatadas ou algo assim. Nesse caso tinha um final cortado estranho. De qualquer forma, isso foi desobstruído. A única coisa positiva disso, depois de ter que mexer em 3 painéis de porta, é que os Alfas agora são definitivamente muito melhor feitos do que costumavam ser, porque tirar e colocar de volta foi quase um prazer. É realmente fácil e nada quebrou. Financeiramente, não gastei nada, só um tubo de silicone preto. Porém, deu muito trabalho. E como dizem, tempo é dinheiro. Eu poderia ter feito outras coisas, como um vídeo extra em vez de trabalhar nesse carro. Isso é um pouco irritante. Mas aí você olha para isso e ainda me impressiona como esse carro é incrivelmente bonito. Só o fato de ter esse carro só pelo visual dele já faz valer a pena ter um. Você fica impressionado que eles conseguiram fazer um carro de passeio tão bonito. Para mim, entre os carros do porte da série 3, esse é sem dúvida o mais bonito que você pode ter. Mas como era dirigir e conviver com ele? Vamos descobrir. Agora, uma das coisas boas disso, é preciso dizer, são a ergonomia no geral. Então a primeira coisa é que isso aqui é extremamente confortável. É simplesmente um carro maravilhoso para dirigir longas distâncias. Esses bancos não só têm um visual absolutamente fabuloso, mas também estão entre os melhores que eu já usei. Eles oferecem suporte nas curvas, mas também são realmente ótimos para longas distâncias. O interior em si é lindo. Eu adoro, acho que, de novo, é um dos melhores de todos os tempos nessa faixa de preço. Tudo é meio que voltado para você, do jeito que eles colocaram aqueles mostradores ali, o alumínio escovado, também é bem sólido. Não tem barulhos, nem rangidos, nada disso. Quero dizer, não parece um Alfa, e isso é algo que acho que vai aparecer mais tarde nesse teste. Tem algumas pequenas irritações quando se trata dos comandos e tal. A primeira é que está chovendo direto no Reino Unido há 3 semanas. Acho que tivemos um único dia inteiro sem chuva, e só isso. Mas enfim, o próprio interruptor do limpador é só uma alavanca do lado. Você empurra para baixo e os limpadores funcionam. Você pode colocar no modo intermitente, e no modo intermitente tem uma pequena aba também que permite variar o tempo da limpeza intermitente. Não é sempre muito consistente, é estranho, às vezes funciona perfeitamente, às vezes deixa o para-brisa ficar muito molhado antes de começar a limpar. Não é algo muito grave, mas não é ótimo. E o botão do limpador traseiro também é igual. Ele parece igual ao botão de frequência do outro lado. Demorei a entender porque ao apertar para baixo ele começa a funcionar e parece que só funcionou uma vez, mas não foi isso. Quando você aperta para baixo, ele volta para a posição e aí ele limpa a cada poucos segundos, continua funcionando. E se você empurrar para cima, ele muda a frequência daquele limpador traseiro. Então para mim é complicado demais, nada intuitivo. E eu demorei algumas semanas para me acostumar com isso, para conseguir fazer sem nem pensar. Muito mais irritante do que isso
Esse carro eu usei por quase metade do inverno até perceber que ele tem bancos aquecidos. Se você olhar aqui em volta, não há nenhum sinal de bancos aquecidos. E eu achei isso estranho porque esse é o carro topo de linha com todos os opcionais. Tem controle de cruzeiro, o rádio Bose atualizado, tudo isso está aqui. Muito estranho não ter, mas só percebi que tinha quando o carro começou a vazar e eu estava olhando de 4 para ver os problemas nas portas. Aí percebi que nos bancos dianteiros, bem nessa borda aqui, tem um pequeno botão giratório com o símbolo de banco aquecido. É estranho, mas não há aviso no painel ou em outro lugar indicando que os bancos aquecidos estão ligados. É simplesmente um pensamento muito ruim. Sabe, essas são pequenas irritações. E o fato de eu não conseguir apontar muito mais do que isso, eu acho que já diz bastante. Agora tem mais algumas coisinhas que, quando peguei o carro, eu já sabia que eram um problema, mas elas não me incomodaram o suficiente para eu tentar consertar. A primeira é o termômetro externo, que eu acho que fica localizado no espelho lateral do motorista. Bem, ele está marcando cerca de 8 graus a menos do que deveria. Agora está marcando menos 8 e acho que lá fora faz uns 10 graus, mas na verdade está 2 graus positivos. Isso nunca me incomodou o bastante para eu agir. Além disso, a tampa traseira deveria abrir ao apertar o emblema da Alfa, mas só abre pela chave, mostrando que o mecanismo funciona. É só o interruptor dentro desse emblema. Acho que dá para comprar por 60, 70 libras, mas eu realmente não fui atrás disso e não me incomodou o suficiente. Certo. E agora vamos chegar ao assunto espinhoso da dinâmica. E aqui temos o lago de Oxfordshire, que é simplesmente inacreditável que eles ainda não conseguiram resolver isso. Todo inverno é a mesma coisa. Esse trecho da estrada simplesmente alaga demais. Obviamente, isso deveria ter sido inclinado um pouco para o lado. Mas de qualquer forma, a suspensão em baixas velocidades é simplesmente nervosa demais, eu diria, e meio seca. Não é algo que realmente incomoda, mas simplesmente não está certo. Não parece que um 5.9 foi feito para as nossas estradas. Acho que este aqui, sendo o TBI também, tem a suspensão um pouco mais baixa e rodas maiores. Então, é um problema que fica ainda mais evidente. Você pensaria que, como há esse compromisso com o conforto em baixa velocidade, ao andar rápido, o controle da carroceria seria excelente. E ainda assim, na verdade não é ruim, não é um carro que balança muito, mas quando você força mesmo, dá para sentir o peso dele. E eu acho que o chassi ainda tem dificuldade para manter isso sob controle. Agora, hoje a estrada está bem molhada, então não tem tanta aderência. E eu jogo o carro na curva, e ele realmente mantém bem nivelado. A direção, tenho que dizer, é boa. Ela transmite uma boa sensação. E também o peso está certo. A resposta dela está na medida certa e é muito precisa. Então, nesse aspecto, pontos positivos. A troca de marchas é legal, na verdade. Tem um certo peso, é bem precisa, é bem curta, tem um pouco de resistência. Mas, na verdade, isso só te mostra, faz você sentir que realmente engatou a marcha. Então, a troca de marchas também é boa. Eu provavelmente preferiria que fosse um pouco mais leve para deixar as trocas de marcha mais rápidas. Mas tudo bem, isso combina com o caráter do carro, a direção hidráulica também. Ela não é ridiculamente leve, como em muitos desses carros modernos. Então isso é bem legal. Mas vamos passar pelas marchas e eu vou te contar sobre o motor. Ela tem uma boa força, especialmente considerando que é só 1,8. Agora, como eu disse, ela tem preparação leve, alcançando 240 cavalos comum nesses modelos. É responsiva e tem bom torque para um motor pequeno. E é bem suave. Mas só está faltando aquele tipo de brilho.
aquele tipo de felicidade que eu passei a esperar de um motor alfa de 4 cilindros. Agora, quando o 5.9 foi lançado, eu acho que na verdade, a maioria dos motores nem eram motores alfa. Eles eram derivados dos blocos da General Motors. Os motores a diesel eu acho que são bem bons, mas eles são realmente bem pesados, o que piora ainda mais a dinâmica. Então, o 1.8, esse aqui é o que vale a pena ter. Ele mantém a dianteira relativamente leve, o que significa que o carro fica um pouco mais ágil. Mas ele só deixa um pouco a desejar. Você não pode criticar nesse sentido, sabe? Ele dá ao carro o desempenho que você precisa. É suave em viagens longas. De novo, é refinado e silencioso o suficiente. Mas ouso dizer, eu acho um pouco sem graça. Simplesmente não tem. Não tem barulho saindo dele. Não tem uma entrada de ar específica. Não tem escapamento. Não faz você gostar de usar. Não faz você dirigir o carro como deveria dirigir um Alfa. Então aproveito apenas o excelente torque em médias rotações. Então, entre 3 e 5 é mais ou menos onde ele fica mais feliz. E mesmo a partir de 2, ele responde muito, muito bem. Então isso faz com que seja fácil e relaxante, mas não é inspirador, não parece um motor Alfa. Isso me faz voltar ao que eu sinto sobre o carro como um todo. É um ótimo Audi. Desculpe, eu não deveria ter dito isso. Mas realmente, quase parece um ótimo Audi, só que com o visual externo e o interior que parecem italianos. Mas o resto do carro, a forma como ele anda, a solidez dele, a solidez do interior, todo o resto, simplesmente parece um Audi. Não é dinâmico o suficiente. Não é interessante e não te incentiva a curtir a direção. Quando você força um pouco mais, tudo bem, é até bom. Mas não é bom o suficiente, falta aquele brilho. Então depois de um ano com ele, acho que estou pronto para mudar para o próximo passo, de verdade. E estou pensando que talvez a Giulia, a moderna Giulia Saloon, que acho que saiu em 2017, sendo tração traseira, tendo tudo do que preciso, deveria ser o próximo carro que eu deveria ter por um ano para usar no meu dia a dia. Espero que isso me dê a maioria das coisas que eu gosto deste aqui, mas também um pouco mais de diversão. O problema da Giulia é que, pessoalmente, eu não acho que ela seja tão bonita assim. Elas não são feias, mas quero dizer, não se comparam a esta aqui. Agora, eu não quero pegar uma quadrifoglio, porque para mim isso já é exagero. Se preciso de um carro para o dia a dia, acho que os modelos padrão também são ótimos de dirigir. Então provavelmente vou dar uma olhada nisso. Este aqui agora está com a inspeção veicular novinha. Então vou colocá-lo à venda. E ao invés de pedir, sabe, um preço inflacionado para depois negociar, vou ser direto. Eu paguei 6.500 nele. E esses geralmente são anunciados por algo entre 7 e 10 mil. A Perua 1,8 TBI é de longe a melhor opção. Ela é muito mais cara financeiramente do que as outras. Enfim, ela tem menos de 100 mil milhas, podendo aumentar um pouco. Possui novo certificado de inspeção veicular. Quero 6,5 por ela, mas sem negociação nem nada. Esse é o preço se você quiser. Inspeção veicular nova, pronta para rodar. Também consertei todas as buchas para você. Se tiver interesse, entre em contato por este e-mail. Obrigado a todos por assistirem e espero achar um novo carro para o dia a dia em breve. Acho que tem que ser aquela Giulia, mas sinceramente não consigo pensar em mais nada moderno que seria interessante para eu comprar. Todo o resto é tão sem graça. Obrigado e até breve.